Olá, muito boa noite. Quinta-feira, 20 de janeiro, acesse portalguará.com e fique atualizado sobre tudo que acontece e assista a nossa programação ao vivo. Veja os destaques. Diante do quadro de números crescentes de coronavírus, a Secretaria de Estado da Saúde já diminuiu consultas e 30% de cirurgias eletivas no Maranhão. Prefeitura de São Luís anuncia vacinação da Pfizer para crianças de 10 anos na sexta e sábado. Planos de saúde vão ter que ofertar testagem para coronavírus, é o que determina a ANS. MOB anuncia funcionamento definitivo para que ônibus circulem na faixa exclusiva da rodovia estadual no Araçagi. Economia tenta reaquecer com as vendas e liquidações de estoques. E ainda, surto de muriçocas na mira do carro fumacê. Tudo isso e muito mais agora no Jornal da Guará. O Jornal da Guará desta quinta-feira tem início com a informação sobre saúde. Diante do quadro de muitos casos de síndromes gripais, vírus da influenza e aumento da contaminação por Covid-19, por exemplo, somamos os novos casos de infecção, números apresentados nos boletins de segunda, terça, quarta e quinta. E hoje, no caso, são 1.333 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. E diante deste cenário, a Secretaria de Estado está reduzindo e reorganizando os atendimentos médicos nas unidades para outras doenças. As cirurgias eletivas foram reduzidas a 30%. Tudo está sendo reformulado para o cenário do começo da pandemia. Nos últimos 2 dias, o Maranhão registrou números recordes de casos de Covid-19. Números que levaram os órgãos públicos da saúde a adotarem medidas emergenciais, no sentido de estar preparado com uma retaguarda que possa atender uma possível demanda de internações, principalmente diante da baixa de alguns servidores da saúde que foram acometidos por algum tipo de síndrome gripal. Tal situação acabou sendo fundamental para a redução do número de consultas especializadas de cirurgias eletivas nas unidades hospitalares do estado. Essa medida foi tomada de forma preventiva para a gente ter leitos disponíveis para atender a demanda de pacientes com síndrome respiratória aguda grave, se necessário. A gente tem visto que desde o início dessa terceira onda, a gente tem um aumento significativo no atendimento de porta, no primeiro atendimento, que não é revertido no atendimento de internação. Então, esses pacientes, eles procuram um serviço de saúde, mas não precisam ficar internados. Muitos não precisam de suporte de oxigênio e nem medicação. E isso tem ajudado também o sistema a não estar tão pressionado. A Secretaria de Saúde também determinou uma reorganização das agendas de consultas e do redirecionamento de pacientes para outros pontos de atenção para reduzir o fluxo de pessoas nos ambulatórios especializados, dentro dos hospitais e policlínicas. O atendimento nestas unidades deve ser de, no máximo, 50% da capacidade. As cirurgias eletivas estão sendo reduzidas em 30%. As cirurgias oncológicas ou aquelas em que o adiamento possa resultar risco de agravamento do quadro clínico do paciente, ameaçando a vida, independente da especialidade, estão mantidas. Essas cirurgias que estão sendo adiadas no momento são cirurgias de média complexidade, cirurgias que cálculos de vesícula, hérnia, cirurgias que podem aguardar um pouco para serem realizadas, e essas cirurgias que a gente está adiando no momento, diminuindo na realidade. A gente não está deixando de fazer, mas numa quantidade menor para a gente ter leito para isso. Segundo o secretário, a normalidade dos atendimentos e das cirurgias devem ser retomadas tão logo o quadro de Covid-19 esteja novamente sob controle. Isso a gente está avaliando a cada semana, verificando o perfil e o andamento dessa nova onda, e a cada semana a gente vai avaliando a volta
ou a manutenção dessas medidas. E hoje, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária concedeu a autorização para a aplicação da vacina Coronavac em crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. Mas a novidade inclui um veto. Não será aplicada em pessoas com baixa imunidade. O antiviral está liberado para o público com comorbidade. A imunização será em 2 doses, aplicadas em intervalos de 28 dias. E amanhã, sexta-feira, tem início a vacinação para uma nova faixa etária infantil na capital São Luís. Meninos e meninas com 10 anos de idade vão poder se imunizar para essa sexta-feira, nascidos de janeiro a junho. E no sábado, crianças de 10 anos nascidas de julho a dezembro. Lembre-se de levar o documento do seu filho, identidade ou certidão de nascimento e o cartão do SUS. E atenção, após 8 semanas da vacina Pfizer, é importante retornar para a segunda dose, é indispensável no caso. Crianças com síndromes gripais devem aguardar 4 semanas para receberem a dose da vacina. E a expectativa sobre a aplicação dos autotestes para a Covid-19 foram frustradas. A Anvisa adiou a decisão sobre a liberação deste teste rápido. Foi alegado a falta de políticas públicas, como, por exemplo, a forma de compilação de dados, transformação de dados em notificações, locais onde o exame pode ser feito e a campanha de informação para autoteste. Dentro de 15 dias, haverá uma nova reunião. E sobre o teste rápido que é realizado por profissionais da área da saúde e que está em falta na rede pública e também em alguns pontos da rede privada, agora ganhou uma aprovação da ANS. Os planos de saúde vão ter que ofertar testes e serviços aos beneficiários. A medida já passa a valer desde hoje. João Carvalho tem mais informações. A Agência Nacional de Saúde Suplementar decidiu que os planos de saúde estão obrigados a aceitar os testes rápidos de antígenos contra a Covid-19. A medida foi aceitada de forma unânime pelos 4 integrantes da ANS e passa a valer assim que for publicada no Diário Oficial da União. Para que o teste rápido seja aceito pelo plano de saúde, a pessoa que pretende fazer esse tipo de teste precisa, caso tenha sintomas gripais, ter pelo menos 2 sintomas característicos desse tipo de doença, como por exemplo tosse, coriza, dor de cabeça, febre. Já se por um acaso for síndrome respiratória aguda, precisa apresentar alguns outros sintomas a mais, como por exemplo, desconforto ao respirar, dor no tórax e saturação do oxigênio abaixo de 95%. Os planos de saúde contestaram a medida adotada pela ANS, tanto é que demorou para sair o resultado da decisão do órgão federal. Mas, após uma discussão mais aberta dentro do órgão, os componentes do colegiado deliberaram pela aprovação. E agora um giro sobre os assuntos da segurança pública. Na manhã de hoje, funcionários de uma empresa de ônibus localizada na Coama foram assaltados. O crime foi registrado pelo Circuito de Segurança da empresa. 2 homens armados, por volta de 8 horas da manhã, levaram cerca de R$40 mil. Essas foram as informações preliminares. E ainda segundo depoimentos, a dupla conseguiu entrar na empresa após ter anunciado que iria participar de um teste para trabalhar na empresa. Os suspeitos estão foragidos e a polícia agora segue com as investigações sobre o caso. Ninguém ficou ferido. Nas rodovias que cortam o Maranhão, a Polícia Rodoviária Federal fez mais uma abordagem que resultou em apreensão de um alto valor em dinheiro, mercadorias e armas.
2 homens foram presos por porte ilegal de arma de fogo e transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal, na BR-316, no município de Caxias. Ao vistoriar o veículo, os policiais encontraram no console central do carro uma faca, uma pistola calibre 320 e um revólver calibre 38. Também foram encontrados 2.364 unidades de relógios de várias marcas sem nota fiscal e uma quantia de R$ 20.276. Os 2 homens foram encaminhados para a Polícia Civil pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal e porte de arma branca. E agora o Jornal da Guará vai para um rápido intervalo e na volta vamos aos destaques da política com Marcos Saldanha. Eu volto já já. O Jornal da Guará está de volta e agora com informações dos bastidores da política. Eu recebo aqui no estúdio o Marcos Saldanha, o nosso comentarista de política. Boa noite, Marcos. Que satisfação dividir essa bancada com você. Boa noite, Aniele. Seja bem-vindo ao JG. Prazer. E o que a gente tem para hoje sobre os bastidores da política? Laércio Bonfim vai deixar o PTB, já é presidente agora do Agir 36. Marcos, será se ele vai ser o próximo candidato aí do nosso presidente da República? Pois é, Aniele, olha, um dia bastante movimentado e de definições interessantes, né? O xadrez, o tabuleiro aí se movimentou bem no dia de hoje. Por exemplo, o Laésio, ao fazer essa migração, ele abandona ali o grupo da Mical Damasceno, que foi assumido, na verdade, agora pelo Josivaldo JP, e ele trilha um caminho próprio, o que é muito confortável para, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, que já sinalizava um incômodo com um palanque aqui no Estado, na sua candidatura de presidente, à reeleição, dividir com o Josimar de Maranhãozinho por conta aí de uma série de problemas, investigações, processos. Na verdade, na visão dos aliados do Bolsonaro, seria um palanque muito pesado. Ou seja, o Bolsonaro não está muito preocupado em fazer o governador aqui, mas muito mais em formar uma pequena base aqui e tentar agariar mais votos. No Nordeste não é a sua base forte, mas ele deve estar chegando aqui por volta de fevereiro, março, justamente para tentar alavancar. E até lá, esse palanque já pode estar definido e o Laércio é sim um nome muito forte com o PTC, agora chamado de Agir 36, ele terá mais autonomia para poder fazer essa movimentação e tentar arrecadar os votos aí, arrebanhar os votos bolsonaristas mais puro sangue, vamos chamar assim, né? Bom, hoje também, Aniele, teve movimentação. O PT, por exemplo, ele fez uma reunião ainda há pouco e sinalizou com o ex-candidato, né, pré-candidato ao governo do Estado, Felipe Camarão, que abriu mão, cedeu e convocou aí o Carlos Brandão apoiando como candidato. Isso é importante a gente pensar porque numa recente entrevista o ex-presidente Lula, que é pré-candidato à presidência, falou que o Flávio Dino teria que organizar essa história aqui no Maranhão, já que o Carlos Brandão é do PSDB. E os tucanos não são bem-vindos nessa aliança exatamente para esse ano. Então, 2 saídas devem acontecer. Ou o Carlos Brandão migra para o PSB, deixa o ninho tucano e vai para o PSB, onde está, por exemplo, o Flávio Dino, ou então o Flávio Dino terá que encontrar um outro pré-candidato ao governo do Estado se quiser manter essa aliança com o Lula, que dificilmente ele vai tentar ruir aí de alguma forma. Então, a tendência deve ser essa. O Carlos Brandão, muito provavelmente, anunciando nos próximos dias a sua ida para o PSB, justamente para tentar viabilizar a questão da federação partidária, que tem entrave em algumas cidades. São Paulo talvez agora seja maior e o Maranhão já deve se resolver nesse sentido. Ou seja, em um dia de alguns movimentos, peças que foram mexidas já deixam os palanques mais ou menos encaminhados aí no Maranhão. Falta muito pouco, viu, Saldanha? A gente tem notado bastante a intervenção dos partidos nacionais dentro dos estaduais, né? Aqui no Maranhão isso vem acontecendo com muita frequência, né?
Pois é, a gente tem visto isso, né? O Lula, por exemplo, ele é uma prova disso, né? De como ele, no final das contas, não é o presidente do partido de fato, mas é ele que vai dando o compasso, vai definindo exatamente qual é a marcha que vai ser feita. Isso porque ele é indiscutivelmente o grande nome na esquerda, e essa unidade partidária que ele almeja vai depender muito exatamente dessas relações nos estados. Então, por isso que agora, nesse momento das eleições, a gente tem exatamente essa movimentação, ou seja, o PT teria que abrir mão da sucessão estadual em alguns estados e até mesmo da majoritárias para senador em algumas cidades, alguns estados, justamente para tentar, em nome da unidade, compor a federação partidária ou um grupo mais forte. Ou seja, não é um acerto fácil e as nacionais elas acabam deixando os estados terem que resolver, mas sobre o aviso aí definitivo do que eles querem. Esse é o caminho. O jogo muda o tempo todo, né, Saldanha? Muito obrigada pela sua participação. Espero te ver aqui mais vezes. Até a próxima. Não, na verdade, você que tem que me ver aqui mais vezes. Boa noite. Boa noite. Vamos agora falar sobre economia. Começo de ano e movimento em algumas lojas tende a cair, mas o comércio elabora estratégias como liquidações e prazos maiores para pagamento. Afinal, é preciso renovar o estoque dos lojistas e o consumidor precisa decidir bem o que quer para não começar o ano endividado. Para grande parte das empresas, a época das férias pode interferir nos resultados das vendas e, consequentemente, nos lucros. É fato que, no primeiro mês do ano, a busca dos clientes por produtos e serviços costuma ser mais baixa, por conta de uma série de fatores. Isso é corriqueiro, né? Varia do mercado, como se diz, uma variação que o mercado tem todo ano. Até porque o varejo sente, porque fevereiro e março nós temos aí os compromissos com IPVA, IPTU, matrícula escolar, e isso desvia o dinheiro que poderia ser carreado para o comércio varejista. Diante do cenário, comerciantes traçam estratégias para aumentar as vendas. E o que tem sido bem comum nas vitrines são placas como essas. Promoção e desconto são as palavras do momento. Muitos consumidores já mais atentos, eles sempre esperam, deixam de fazer aquele consumo pessoal em dezembro, porque está mais voltado para Black Friday e para os presentes, amigos secretos, presentes dos parentes no Natal. Então o pessoal dele ele deixa sempre, posterga isso um pouco e ele vai conseguir aí, quando é para o uso pessoal, ele consegue agora em janeiro essas liquidações, que é normalmente a queima de estoque é feita. Essa empresária conta que a baixa já era um momento esperado e por isso deixou a queima de estoque para esse período. A loja oferece até 60% de desconto em seus produtos. Janeiro, especialmente, é um mês muito difícil para nós empreendedores, para os empresários em geral, né? A gente coloca as promoções para atrair os clientes, né? Com esse intuito de melhorar as vendas, de aquecer o mercado, porque realmente é muito difícil. O consumidor que tiver paciência e expertise para esperar a virada do ano para ir às compras, acaba economizando bastante. Olha só, se você viesse em dezembro comprar esse vestido, pagaria R$ 680. Agora você leva por R$ 275. A calça que custava R$ 189, agora sai a R$ 75. A gente achava que o cenário ia estar melhor, mas não é o que está mostrando, a realidade é outra. Mas a gente não pode perder as esperanças, né? A expectativa, e a gente está nessa perspectiva de ver o mercado melhorar, de aquecer as vendas. Apesar das dificuldades do mês, sim, ainda é possível encontrar oportunidades para alavancar o seu faturamento. Eu vou para um intervalo e daqui a pouco eu volto falando sobre ações da Prefeitura de São Luís para combater as muriçocas na cidade. Estamos em período chuvoso e com isso a cidade está repleta de muriçocas. Na internet são vários memes, várias brincadeiras com o assunto, mas fique atento, esses mosquitos não são bem-vindos. E depois de muita reclamação, a Prefeitura de São Luís intensificou a presença dos antigos carros fumacê. A imagem engraçada que circulou esta semana por toda São Luís é o retrato fiel da invasão de muriçocas que temos visto nos últimos dias. Aí, galera, ó, tanto de muriçoca aqui na bênção de Deus.
5 horas da tarde tá desse jeito. Não é só a cidade operária que está sendo alvo de uma grande infestação da praga. A cidade inteira tem reclamado da quantidade de muriçocas que tem por aí. Demais aqui, depois das 6 horas, é praga, é rato, é tudo aí, essa galerinha. Dá para ficar na rua por conta das pragas? Não, de dá, mas só que é complicado, né? Ainda mais nesse período de inverno. A causa principal para esse aumento absurdo do mosquito Culex, nome científico da muriçoca, parece ser o volume de chuvas, que tem caído de forma equilibrada, mas o suficiente para encher a rede hídrica da cidade. Essa água se junta a dejetos, formando um líquido podre, condição ideal para o mosquito se proliferar. Nós temos problemas sérios de esgotos, né? De galerias, de riachos, né? Canais também, né? E problemas também em quintal com a questão do esgoto, né? Então a população ela tem que ter todo cuidado com essa questão, né? dessa água parada, né? em termos de esgoto, e fazer com que isso se escoa normalmente, porque é ali que o Culex se cria. A saída para tentar controlar o volume dos mosquitos e evitar que eles se proliferem ainda mais é usando veneno. O mesmo que é aplicado no combate ao mosquito que causa a dengue, zika vírus e chikungunya. Diariamente, 10 carros têm rodado entre o final da tarde e boa parte da noite, pulverizando o material pela capital maranhense. A gente trabalha especificamente com a Aedes aegypti, né? Que é combater o Aedes aegypti para que você não possa ter nem dengue, nem chikungunya, nem zika vírus. Agora, nesse momento que nós estamos vivendo, né? Essa situação de tanta praga em São Luís, a gente deve a isso aí, que é uma coisa inédita também na capital. Nós nunca tivemos episódios dessa natureza, né? De tanta praga aqui em São Luís. Tínhamos situações pontuais, tá? E dessa vez agora não, veio como uma espécie de surto, né, epidêmico e que se espalhou na cidade toda. Mas nós estamos tentando trabalhar com todas as informações que se tem aqui na coordenação, pedidos diversos de vários bairros, várias localidades, onde nós estamos atuando da seguinte forma: atuando com o produto que nós temos do Ministério da Saúde para combater o Aedes aegypti, né? E por uma ação concomitante, esse inseticida mata o Aedes aegypti na sua forma alada, mas com certeza também ele tem impacto muito forte em cima dos Culex da muriçoca, né? O Culex é cientificamente conhecido, mas vulgarmente chamado de muriçoca, né? Esse inseticida ele tem ação tanto no Aedes aegypti quanto também no Culex. Olha só, o assunto já foi até tema discutido na Câmara de Vereadores. Inclusive, o vereador Álvaro Pires já fez um encaminhamento, um requerimento, pedindo reforço aí no combate aos mosquitos que estão aí circulando pela cidade. Carros do Fumacê já foram vistos pela cidade, inclusive, eles estão orientando a população para o combate e a proliferação de mosquito Aedes aegypti. Bom, quem sofre mesmo são as crianças e os idosos, né? Eu também tenho sofrido bastante, eu tenho certeza que você aí em casa também tem sofrido. Que tal falar de cinema, produção audiovisual? Hoje vamos mostrar um pouco de um curta-metragem que conta a história do nascimento do bairro Anjo da Guarda. O bairro tem uma história tão interessante que já possui 3 livros publicados. O bairro do Anjo da Guarda surgiu de uma tragédia. O incêndio na comunidade do Goiabal, em outubro de 1958, localizado às margens do rio Bacanga, transferiu as primeiras famílias que fundaram o bairro. Das 35 famílias que viviam na comunidade, 14 foram transferidas e começaram a ocupar o território do bairro, que é considerado um dos mais populosos de São Luís. Em breve, você vai poder conhecer essa história com riqueza de detalhes, através do curta-metragem E das Cinzas, o Anjo. O filme será um fic-doc com narrativa e personagens, e os idealizadores do projeto são nascidos e criados no bairro. Isso foi mais ou menos há 2 anos atrás, né?
A minha mãe foi uma das retirantes do incêndio de Goiabal e eu acordei justamente com essa alegria, né, de escrever um FICTOC. Por quê? Porque já foi feito já em 3 livros, né, e monografias. Então eu convidei o companheiro Ronildo José para escrever esse FICTOC comigo, né. Então o incêndio de Goiabal foi 14 de outubro de 1968, ali na adjacência da área da Madre Deus, né, e assim surgiu o bairro Dom da Guarda. O público pode esperar um drama de 25 minutos, onde o protagonista relata suas lembranças da infância. Seu Zé Albino, no auge dos seus 86 anos, fará uma viagem em suas memórias. O filme, que ainda está sendo gravado, tem pré-estreia amanhã, com uma espécie de trailer, só para atiçar ainda mais a curiosidade do público. O FICTOC é justamente uma ficção com um documentário, né? Vai ter a narrativa e vai ter um personagem, o personagem de Zé Albino, né? Que ele vai contar toda essa história, né? Do incêndio de Goiabal e os retirantes que vieram de lá para cá e surgiu esse imenso bairro, né? Que hoje a gente chama até de uma cidade, né? O Anjo da Guarda abriga manifestações culturais importantes para o Maranhão, como a Via Sacra, e esse curta só vem para provar que aqui tem muita gente talentosa e que o bairro é um berço de cultura. Obrigada pela companhia. O Jornal da Guará fica por aqui. Amanhã, Hugo Reis está de volta. Até a próxima.